Boa noite. Nosso planeta tem sofrido diversas agressões ao meio ambiente, como a poluição dos rios, a destruição da camada de ozônio, a poluição sonora, entre outras. Na luta pelo desenvolvimento humano associado à preservação do meio ambiente, as organizações não governamentais enfrentam enormes desafios para mudar essa realidade. Despertar a atenção do mundo para a preservação da natureza muitas vezes exige audácia, coragem e determinação. Na hora em que a ação precisa substituir o discurso, as organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente têm desafiado poderes e instituições. De acordo com pesquisas, as ONGs ambientais foram as que mais cresceram no mundo, superando até mesmo as ONGs ligadas à saúde e educação. O futuro do planeta está associado à sustentabilidade, aliando o ser humano e tecnologias que não agridam o meio ambiente. O Ecolatina TV está no ar. O que as organizações não governamentais têm realizado em todo o mundo para impedir a destruição do planeta? Para falar sobre a participação das ONGs nas questões ambientais, convidamos o diretor executivo do Greenpeace, Frank Guggenheim. Frank Guggenheim é médico, matemático e físico, graduado em Zurique, na Suíça. Foi diretor da divisão farmacêutica dos produtos Roche, químicos e farmacêuticos. E desde 2002 é diretor executivo do Greenpeace Brasil. O Greenpeace é uma das mais combativas ONGs do planeta ligada à área ambiental. Participam também do debate a jornalista e editora da revista Ecologia Integral, Ana Maria Vidigal Ribeiro. O engenheiro civil sanitarista, presidente e sócio fundador da ONG Ponto Terra, Ronaldo Malardi. E o diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão. Boa noite a todos. Boa noite, Frank. Seja bem-vindo. Como que você vê essa questão ambiental hoje no mundo? Bom, a questão ambiental acho que perdeu um pouco da sua importância na mídia, mas não é por isso que a questão em si perdeu a importância que tem para nós todos, especialmente para gerações futuras, né? Ok, Ronaldo? Bom, como recentemente nós tivemos um desastre na Ásia, né? E o que nós vimos aí foi uma certa desorganização dos organismos internacionais. A tecnologia existe, né? A tecnologia é relativamente barata, e essa tecnologia é muito utilizada nos países desenvolvidos e quase que nada nos países em desenvolvimento ou, né, ditos subdesenvolvidos. Como você vê os organismos internacionais com relação aos desastres naturais, né, no caso que aconteceu na Ásia? Bom, Ronaldo, a primeira coisa, eu sei que você não pensou isso, mas eu gostaria de esclarecer para os telespectadores, né, da TV Horizonte, é que isso foi um desastre vamos dizer, chamado natural, né? Quer dizer, não teve a influência do homem. Então, pelo menos uma vez, a gente não pode culpar o ser humano por um desastre ecológico que aconteceu, né? Mas sim, você tem razão. Naturalmente, como sempre, os que sofrem mais com os desastres ecológicos são os países em desenvolvimento, porque a tecnologia que poderia evitar os grandes desastres não são, vamos dizer assim, distribuídos equitativamente por todos os países. E também as consequências dos desastres ecológicos que acontecem sempre de novo, e esses sim por causa do ser humano, sejam questões de vazamentos de petróleo, sejam questões com consequência do aquecimento global, quem vai sofrer mais, com certeza, são os países mais pobres e não os países mais ricos. Isso você pode ter certeza, vai acontecer sempre de novo. Ana Maria, estou vendo que você quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta, assim, se a gente pudesse hierarquizar, eu sei que é difícil, né, e sintetizar, quais seriam os 3 maiores problemas mundiais com relação ao meio ambiente? É realmente uma pergunta muito difícil. É como perguntar à mãe qual dos seus filhos você gosta mais, né? Eu vou dar uma opinião, vamos dizer, particular minha, né? Se você me perguntar quais são os 3 principais problemas que nós temos hoje a nível mundial, eu acredito que a questão climática é definitivamente a questão mais importante, disparado, né? Até porque essa mudança climática vai ter um impacto sobre todas as outras questões ambientais, né? Ela é assim uma espécie de guarda-chuva. Outra questão ambiental que eu acho que é fundamental é a questão da água. Eu acho que nós no futuro veremos, como já no passado, algumas guerras por causa de água doce, água potável, né?
E a terceira questão, para mim, que também está muito interligado com água e com clima, é a questão da agricultura. Nós estamos entrando num modelo de agricultura que nós não acreditamos que seja sustentável. Então, eu acho que a agricultura, essa agricultura extensiva, intensiva, com agrotóxicos, com monoculturas grandes, que isso vai nos dar problemas no futuro também. Tá. E aí, completando essa pergunta, com relação ao Greenpeace, ele elege áreas de atuação, né? Então, quais são as áreas de atuação do Greenpeace hoje com relação ao mundo? As nossas áreas de atuação não são 100% congruentes com essas três que eu te falei agora. Nós somos uma organização grande, atuamos em mais de 40 países, nós temos escritórios em mais de 30. Então, quando nós sentamos juntos e discutimos aonde a gente quer botar o foco do nosso trabalho, onde a gente quer colocar nossa energia, nossos recursos, nós tentamos fazer isso do modo mais eficiente possível, né? Então, sim, em clima nós trabalhamos, nós temos um histórico de trabalhar na área de clima. Nós, como você sabe, trabalhamos na área de transgênicos. Eu acho que a gente sempre foi mundialmente um dos líderes do combate ao transgênico, e a gente está dando um viés agora nos próximos anos para entrar na área de agricultura. A gente reconhece que o problema da agricultura é maior do que só os transgênicos, então nós estamos entrando nessa área sim. Na questão da água, nós não somos atuantes, porque tem muita gente atuando na questão da água, e nós não encontramos, digamos, um nicho onde nós acreditamos como organização global, a gente consegue fazer uma diferença das organizações que estão atuando hoje em dia nessa área, né? Então, foi uma questão mais de dizer assim, nós queremos atuar em áreas onde nós sim vamos fazer a diferença. Mas ainda tem as atividades, né, nucleares, né, sim, que vocês atuam, sim, e da questão dos oceanos, da biodiversidade. Sim. Onde nós atuamos como organização globalmente, dentro da missão está a proteção da biodiversidade, onde existe hoje, vamos dizer, maior quantidade de biodiversidade ainda existente são dentro das florestas nativas, né, como, por exemplo, a floresta amazônica, e do outro lado, dentro dos oceanos. Então, acho que é uma área que nós atuamos, e, tradicionalmente, nós sempre trabalhamos na área nuclear, né? A Greenpeace nasceu com protestos contra testes nucleares no mar, testes americanos e franceses na época, nos anos 70, então nós continuamos tendo uma atividade antinuclear a favor do desarmamento e da paz, que é uma área tradicional nossa, né? Frank, nós tivemos alguns períodos, né, depois que foram aprovadas as leis ambientais no mundo inteiro, né? E nós sentimos que nesses períodos, primeiro houve uma indiferença com a questão ambiental, depois houve um coqueluche, né, para a questão, e agora a gente vê uma certa indiferença, principalmente da mídia. Por exemplo, em Minas Gerais, hoje o único programa para as questões ambientais que nós temos é o Ecolatina, é muito pouco. Nós achamos, a mídia é fundamental, né, para todos os setores, dos segmentos da sociedade, mas nós achamos que a mídia não dá uma importância para o meio ambiente, a não ser quando acontece um desastre ecológico. O que vocês pensam sobre isso? O que é da importância da mídia? O que o Greenpeace trabalha em cima disso? É o que eu falei na primeira pergunta, né? Eu acho que realmente, vamos dizer, a área ambiental perdeu um pouco do seu charme, né? Talvez esteja até um pouco desgastado dentro da mídia, né? Uma das razões que eu creio é que a área ambiental tem uma parte individual, né, que o indivíduo pode colaborar, né, mas tem áreas que são questões nacionais e outras que são até internacionais, né. Então, me parece um pouco que e essas partes nacionais, essas legais, nacionais e internacionais, são muito complexas, muito abstratas. Então, as pessoas não têm tanto, vamos dizer, interesse de entrar a fundo nessa questão, né? Um exemplo desse tipo que é o Tratado do Kyoto. É um tratado complexo, longo, para explicar como é que funciona.
Então, eu acredito que essa pode ser uma razão, porque muitas dessas questões são muito complexas e é muito difícil da mídia abordar. Aí, quando existe um desastre, você pode imediatamente abordar o desastre. Olha que desastre. Agora, eu queria fazer 2 comentários em relação a isso, né? Nós dependemos muito da contribuição dos individuais. A gente não pode receber dinheiro de empresas e de governo, né? E é muito interessante que muitas pessoas, especialmente dos doadores maiores, né, são pessoas mais idosas, e quando elas começam a sair da briga do dia a dia, ela começa a pensar, não, eu tenho de fazer uma coisa, aí ela pensa no meio ambiente, porque ela pensa nos seus filhos, nos seus netos. Então, eu acho que no subconsciente nós todos sabemos um pouco, né, que a questão ambiental para o futuro da nossa espécie é crucial e que alguma coisa tem que ser feita, né? Mas nós não devemos cobrar isso mais da mídia? Nós, até do terceiro setor, uma participação maior? Eu vejo o seguinte, o André Trigueiro, do Globo News, esteve com a gente aqui, ele mesmo falou assim, quando lá na Globo, fala assim, eu sou o jornalista verde, quer dizer, o diferente, né? O que você acha disso? Sim, eu acho que a cobrança é uma coisa que tem que ser feita e nós, acho que do Greenpeace fazemos isso de um modo bastante efetivo. Vamos para um rápido intervalo. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões pelo nosso endereço eletrônico ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o diretor executivo da Greenpeace, Frank Guggenheim, falando sobre os desafios das ONGs ambientais. O Greenpeace chegou ao Brasil em 1990 dentro da proposta de ampliar sua atuação na América Latina. Naquele mesmo ano, se estabeleceu na Argentina, Chile e México. Hoje, a ONG possui 2.800.000 sócios e está presente em 41 países. Frank, como que foi a escolha desses países? Foi pelos aspectos sociais e ambientais? A escolha da ampliação do Greenpeace, de abrir novos escritórios, é sempre um mix. De um lado, obviamente, a importância que o país tem do ponto de vista ambiental. Do outro lado, vamos dizer, a importância do país do ponto de vista político e estratégico. E o terceiro aspecto é um aspecto, vamos dizer, mais de governança econômica. A ideia do Greenpeace é que, como nós somos uma rede de Greenpeace, de organizações independentes, que a organização, a partir de um certo momento, possa se autossustentar. Ok. Ana Maria, queria fazer uma pergunta? Completando isso, como é que se dá esse processo de instalação do Greenpeace nos diversos países? É uma escolha do Greenpeace? É uma movimentação local que pede, que solicita, que haja uma representação? Como é que se dá esse processo? Existem os dois casos. Existem algumas situações que o Greenpeace acha importante, né, que a gente esteja presente, né, numa área, por exemplo, na China, né? Nós sempre estivemos presentes na China, nós estivemos presentes na Rússia ainda antes da abertura da Rússia, ainda na época da cortina de ferro, né? Então, e em outros casos, a demanda vem dos países. Então, existem os dois casos. O que existe do ponto de vista da governança, existe um conselho que garante que, vamos dizer, que de um lado a missão e a visão, os valores do Greenpeace sejam respeitados, né? Então, aqui no Brasil nós também temos um conselho diretivo, né, que é responsável, que, por exemplo, nossos valores são de não receber, como eu já mencionei no primeiro bloco, de não receber recursos de empresas para ter nossa independência em frente da empresa, que a gente é não violento, né, o que não quer dizer que a gente não seja radical, né, digamos assim, nossos exemplos são gente como Gandhi na Índia, o Martin Luther King nos Estados Unidos, eram pessoas radicais, mas sempre não violentos, né, nós também somos uma organização que não somos violentos. E acreditamos, por exemplo, no testemunho ocular, né? Então, a gente sempre está presente nos lugares onde acontecem as coisas, né? Para dar um exemplo de alguns dos nossos valores. Um dos pontos que o Greenpeace tem é com relação às florestas, né? Principalmente tratando-se da floresta da Bacia Amazônica. Como que seria essa coordenação, né, nos países, né, uma vez que o Greenpeace só está praticamente em 3 países? Não, em 3 países na América Latina, né? Isso é importante, né?
como é que a gente aproveita, vamos dizer, essa situação que a gente tem de uma organização global, né, para fazer uma certa pressão, obviamente, né, nacional, internacional. Por exemplo, havia a extradição do mogno, né, ilegalmente, que era exportado para países como os Estados Unidos, um pouco menos para a Europa, para o Japão. Então, como é que a gente trabalha, né? Quando a gente consegue ver vamos dizer, um carregamento ilegal saindo do Brasil, nós entramos em contato com nossos companheiros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, falando, olha, está chegando um navio tal, com um carregamento ilegal de madeira, que a gente sabe que saiu daquela região que não tem autorização. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Agora, eu imagino que você estava querendo saber nas outras áreas... Isso, na bacia amazônica. Amazônia, né? Aí é realmente um problema, né? Quer dizer, nós acreditamos que o Brasil, o Greenpeace Brasil, a expectativa em cima do Greenpeace Brasil é de uma certa liderança dentro da bacia amazônica. Por outro lado, nós não temos condições de ter escritório em cada país. Isso, do ponto de vista financeiro, para nós é impossível. Quando a gente tiver a condição de poder atuar também em outros países da bacia amazônica para fazer um trabalho coordenado, eu acho que assim, aí sim chegará o momento que nós vamos ter de convidar a gente para a nossa organização desses países para participar da nossa organização aqui no Brasil, seja no Conselho, seja também na área operacional, para a gente não ter uma atitude, vamos dizer, imperialista, né? Porque eu acho que o limite entre liderança e impor a vontade em cima de outros países é muito tênue. Então, é muito importante sempre que eu acho que pessoas desses países que fazem parte da bacia amazônica estejam participando desse processo e não a gente do Brasil decidir, não, a gente vai entrar agora no Peru porque os caras estão exportando mogno pelo Peru. Eu acho que isso seria uma posição política incorreta. Ô Franco, é importante, porque quando se fala em Greenpeace com as pessoas, né, o cidadão comum, pensa o Greenpeace com o navio, né, com os botes, né, atrás segurando um tipo de navio com talvez combustível nuclear. A gente tem a visão do Greenpeace internacional, é isso. Você falou do Greenpeace Brasil. Como que funciona, né? Você tem um Greenpeace internacional, tem uma vinculação, não é subordinado uma coisa à outra. Tem uma independência financeira, contábil, né? O Greenpeace brasileiro, quantas pessoas são, como é que funciona o Greenpeace brasileiro? Você tem uma diretoria, você tem um conselho, como é que é escolhido esse conselho, como é escolhida a diretoria, né? As pessoas que dirigem o Greenpeace brasileiro. E qual que é a vinculação do internacional com o Brasil? Ok, é uma pergunta muito ampla, né? Eu vou tentar simplificar um pouco. Você me desculpa se ficar uma ou outra questão aberta. Eu te pergunto posteriormente, se for. Tá bom. O Greenpeace é uma rede de ONGs cujos diretores executivos e os seus diretores de campanha se encontram uma vez por ano para defender a estratégia e a direção que a organização deve ir. Isso na parte operacional. O Greenpeace Internacional, cuja sede fica em Amsterdã, ela é responsável pela coordenação dos escritórios, porque não seria bom que a gente tome uma decisão e de repente um escritório sai sozinho para um lado. Então, nesse sentido, ela fala, a gente combinou isso, vocês vão fazer, quando, etc. Ela é responsável pelos barcos que você mencionou, né? Ela é responsável pela nossa área política, porque a gente participa nessas grandes conferências da ONU, por exemplo, em Kyoto, Tratado de Basileia e Estocolmo, e ela é responsável pela área científica, né? Então, essas são as 4 áreas que ela é responsável. Cada Greenpeace local, nacional, né? Cada escritório nacional tem um conselho que é eleito pelos sócios. O presidente de cada um desses conselhos todos esses países, elegem o Conselho do Greenpeace Internacional. Né? Então, tem uma estrutura muito parecida com a das Nações Unidas, né? Um pouco matricial. E esse mesmo Conselho Nacional que elege o diretor executivo do Greenpeace Brasil, que
toca a organização nacionalmente, né? E o diretor executivo, são quantas pessoas mais? No Brasil, porque cada Greenpeace tem um outro tamanho, nós somos uma organização, comparado com algumas outras Greenpeace pequenas, nós temos hoje em dia 30 pessoas em São Paulo e nós temos uma filial em Manaus que nós temos mais 15 pessoas. Então, no total, nós estamos hoje em dia no Brasil 45 pessoas, tá bom? Ronaldo, quer fazer algum comentário? Eu queria voltar ainda à questão que você citou das mudanças climáticas, né? Para o cidadão comum fica muito distante, né, o que é mudança climática. Você poderia, se a gente ser mais didático, né? O que é o protocolo de Kyoto, que entra, por sinal, em vigor dia 18 de fevereiro agora, né? Para que a população possa fazer alguma coisa. Essa é uma questão, claro, a população sempre pode fazer alguma coisa, né? Desde usar a escada em vez de elevador, quando não é você não está morando lá em cima, né? Quer dizer, as pessoas aqui costumam para o primeiro ou segundo andar já usar o elevador, né? Desde até usar o ar-condicionado com portas abertas e assim por diante, né? Usar o carro quando você poderia usar um transporte público. Então tem muitas coisas que a população pode fazer, mas eu acho que se a gente olhar, né, os grandes vilões, né, sem dúvida nenhuma, depende um pouco de país para país, mas nos países industrializados é a indústria, né? O consumo de energia fósseis. Se a gente olhar um país como o Brasil, a grande contribuição que a gente faz, né? Nós estamos, acho que, em quinto lugar na produção de gases de efeito estufa. No nosso caso, é a queima da floresta amazônica, né? As queimadas na floresta amazônica, né? O que o Tratado de Kyoto tenta impor, tenta diminuir essa produção de gases de efeito estufa, né, que faz uma camada em volta da Terra, de modo que o Sol, os raios solares esquentam a Terra, mas eles não conseguem, o calor não consegue mais fugir da Terra, se a gente quer, né, ele fica como se fosse uma estufa, né, em volta da gente, um plástico em volta da gente, a gente quer fazer a diminuição vamos dizer, da produção desses gases a nível mundial. E para chegar a níveis que o mundo tinha em 1990, né? Há um parágrafo dentro desse tratado de que os países em desenvolvimento não teriam nessa primeira fase de diminuir a produção de gás de estufa deles, e esse é o parágrafo que alguns países como os Estados Unidos não aceitam e por isso não como é que se diz? Não assinam o tratado, né? Eu não sei se eu fui simples demais ou se... Foi legal, vamos para um rápido intervalo. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do nosso endereço eletrônico ecolatinatv@ecolatina.com.br. Voltamos já. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar e que, para isso, é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC. Ensina quem sabe fazer. A primeira ação direta do Greenpeace no Brasil foi em 1992, quando ativistas se reuniram em frente à usina nuclear de Angra, no Rio de Janeiro, para chamar a atenção dos riscos que envolvem o uso de materiais radioativos na geração de energia. Frank, como é que são planejadas essas ações do Greenpeace? Cada ação é uma ação, né? Mas algumas ações são absolutamente nacionais, né? Que a gente decide que aqui a gente tem que fazer uma coisa, a gente planeja, algumas vezes quando é contra uma indústria, a gente tenta negociar, né, com a indústria. Se a indústria
conversa com a gente abdica de fazer ações, se algumas indústrias nem querem sentar com a gente na mesa, aí a gente começa a aumentar um pouco a pressão até que a indústria sente conosco na mesa, né? Algumas outras ações são internacionais que a gente faz e aí a gente até coordena com nossos colegas de outros países, né? Então depende um pouco da ação, mas normalmente nós detectamos um problema, a gente denuncia o problema, em seguida a gente tenta propor uma solução e sentar com as pessoas que estão envolvidas na produção desse problema, se a gente assim quer, né? E tenta chegar a uma solução. E quando a gente não consegue uma solução conversando, a gente começa a aumentar a nossa pressão para tentar mobilizar a sociedade, né? Frank, mas sempre de uma forma pacífica, né? Porque o que eu descobri há pouco tempo é que, né, o nome são Guerreiros da Paz, né, que realmente eles não usam de violência, por mais que possa parecer naqueles incidentes, pessoal arrastando, mas aqueles são todos treinados para isso, não é isso? Uma coisa importante, primeiro, os nossos ativistas, na maioria dos casos, mas na maioria dos casos não são funcionários do Greenpeace, são pessoas que acreditam na causa, que fazem isso porque acreditam na causa. Mesmo assim, nós nos sentimos responsáveis por essas pessoas. Então, nós treinamos essas pessoas, nós treinamos essas pessoas em não violência. Nós sempre, dentro das nosso ativismo, temos uma pessoa que nós chamamos de mantedor da paz, né? Quer dizer, uma pessoa que conversa, digamos, com a segurança da empresa, com a polícia, com as pessoas envolvidas para não escalar para a violência, né? Então, isso é muito importante para a gente. Eu disse isso no bloco passado, isso é um dos nossos valores, digamos assim, centrais, que nós sempre somos contra a violência. O que não quer dizer, como eu dei o exemplo do Gandhi, né, que conseguiu a independência da Índia fazendo o grande sit-in, né, as pessoas sentavam e faziam os protestos, né, e não saíam, né, que a gente não usa atividades, vamos dizer assim, mais radicais ou mais espetaculares, né. E é uma coisa típica, isso eu gostaria de ressaltar, né, é uma coisa típica que a mídia relata sobre esse tipo de atividade, onde a gente tem, por exemplo, agarrado numa baleia que é puxado. No entanto, em outro tipo de atividade, vou te dar um exemplo, o Greenpeace foi o inventor do Green Freeze, a primeira geladeira que não usava CFC nem HFC. A nossa área científica desenvolveu essa geladeira, a gente disponibilizou para as indústrias e foi mais tarde a Bosch que pegou essa ideia e desenvolveu essa geladeira e hoje em dia lançou no mundo inteiro essa geladeira, com exceção dos Estados Unidos, essa geladeira que não usa nem CFC nem HFC, porque aqui no Brasil ela é a única geladeira que não usa HFC, ao contrário das outras geladeiras. Então eu acho que a gente tem uma área científica que faz trabalho, mas a mídia não acha tão interessante botar numa primeira página que algum engenheiro do Greenpeace desenvolveu uma geladeira que não usa CFC, né? Então, vocês não só denunciam, como também apresentam soluções. A gente citou um ponto importante com relação às usinas nucleares. Parece que nós estamos perdendo a guerra aí com relação às usinas nucleares, principalmente com relação à Angra 3. E vocês têm um projeto também de energias renováveis, né? Principalmente o Brasil, que é um país tropical e que usa muito pouco as energias, né, solar e outras. Alternativas aí. Eu não diria que a nível global nós estamos perdendo a guerra contra as usinas nucleares, né? Na Europa, a maioria dos países está saindo dessa energia nuclear, com exceção da França, digamos assim, e a razão que eles estão saindo é porque ela é simplesmente, economicamente, ela não é viável, né? Então, aqui nós temos subsídios para a energia nuclear e por isso que ela se torna viável, né? E além disso, a gente faz dívidas, etc., que vão ser pagos pelas gerações futuras e que nós não vamos mais lembrar delas, né? Mas na Europa, onde o custo da energia nuclear é pago na hora pelo consumidor, a energia nuclear, os países estão saindo da energia nuclear, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, eu não acho que a gente esteja perdendo essa guerra. Aqui no Brasil, de fato, você tem razão, existe uma lobby muito, muito forte que tenta viabilizar a Angra 3, né? Citando o caso, continuando o caso das usinas nucleares, existe alguma ação no Greenpeace, por exemplo, de um caso de um acidente em Angra? Como é que é o processo de remoção dessas pessoas? Imagina um acidente em Angra, numa região daquela. Existe uma
pequena ONG local chamada SAPE, né, que sempre tem lutado contra as usinas nucleares de Angra, né, e ela uma vez simulou um acidente nuclear mostrando que absolutamente não há condições nenhuma de rota de fuga e me parece também tem todas essas histórias que são folclóricas e conhecidas, que era da areia murcha, né? Porque a usina de Angra ela vai afundando cada ano mais alguns centímetros, então provavelmente foi um dos lugares mais desapropriados para fazer uma usina nuclear, né? Todas essas histórias eu acho que são conhecidas também pelas pessoas que estão envolvidas nisso, né? Eu acho que até a nossa ministra de Energia, Dilma, não é uma fã de usinas nucleares, né? Mas eu acho que existem outras forças muito fortes e nós estamos brigando, a gente está fazendo anúncios contra a Angra, a gente está fazendo pressão, a gente fechou lá no Rio outro dia no CLEB, né? Então a gente está tentando alertar o público para esse problema, né? Eu espero que a gente ainda não perdeu essa guerra, né? Mas internacionalmente, com certeza, podemos dizer que a indústria nuclear está numa situação complexa. É um contrassenso, né? Quando você pega a Europa, onde você não tem o índice de insolação, como tem, né, um país tropical como o nosso, não tem território e solo fértil como o nosso para produzir energia alternativa, né? A própria energia eólica, né? Então, e o governo brasileiro tentando introduzir Angra 3. Eu acho que nós deveríamos ter uma política mais do terceiro setor, mais contundente em cima. Você disse que o Greenpeace está brigando, tá fazendo movimentos e tal. Mas você não acha que é muito pouco? E qual que seria, por exemplo, a sua opinião particular? O que poderíamos fazer em cima disso? Eu acho que é difícil, como eu estou sendo entrevistado como diretor executivo, de dar uma opinião particular, né? Porque aí imediatamente confunde. Mas eu concordo com você, né? Você tem toda a razão, Ronaldo. E nós estamos trabalhando nisso, a gente está tentando criar uma frente ampla, né? Porque eu acho que tem muitos segmentos da sociedade civil que são particularmente contra a energia nuclear e, obviamente, que essa frente ampla não pode ser liderada pelo Greenpeace, nesse caso particular, porque senão não é uma frente ampla, né? E nós estamos em contato com vários segmentos e setores da sociedade que também são contra e a gente pensa em, vamos dizer, articular melhor esse movimento contra essa usina. Por isso que eu acho que espero que a gente tenha uma chance ainda, né, de rever. Vamos provocar o Ronaldo Guzmão aqui. Quem sabe o Ecolatina seria um bom momento para a gente falar sobre isso, hein? Ecolatina 2005. O de 2005 será sobre, né, energias renováveis, né? Mas como é que você vê aí a participação do governo brasileiro, principalmente da ministra Marina Silva, né, que é uma ambientalista histórica aí neste governo? Bom, eu imagino que você agora a pergunta está direcionada ao que eu acho da política do governo, né? Como um todo, inclusive com a questão nuclear. Né? Primeiro, botar aqui bem claro, se eu falo da política do governo, eu falo só da parte ambiental da política do governo. Então, do resto, eu não quero comentar. Eu acho que a ministra Marina, que todos nós a conhecemos há anos e sabemos da sua competência e do seu comprometimento com o meio ambiente, o meio ambiente está fora de questão, né? Isso todos nós sabemos muito bem. Eu acho que ela teve momentos difíceis nesses 2 anos, né? E a gente viu isso publicamente, como ela sofreu com isso. Eu acho que o governo, apesar vamos dizer, do que o governo, no programa dele de governo, que foi lançado antes da eleição em 2002, eles não entendem, como o governo como todo, a importância do meio ambiente. Eles têm o governo como todo tem uma visão ainda muito
quase que como sem querer provocar, como no tempo dos militares, de mega obras, né? Angra 3, grandes estradas, transposição do Rio São Francisco, são todas essas megas obras que nós todos sabemos têm um impacto muito negativo no meio ambiente. Então, essa visão de transversabilidade que a ministra Marina tinha, eu acho que não colou no resto dos ministérios, né? Nós temos resultados realmente deprimentes, a gente está num patamar histórico de queimadas no Amazonas, como nunca estivemos, né? E apesar da mudança de como está sendo medido essas queimadas e desse desmatamento, continuamos nesse patamar histórico alto. Quer dizer, esse governo, com uma ministra Marina Silva que veio dessa região, não conseguiu baixar, né, essas queimadas. E claro que nós, como movimento ambientalista, eu falo agora do Greenpeace, mas eu acho que eu posso falar do movimento ambientalista como todo, está um pouco decepcionado. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o diretor executivo do Greenpeace, Frank Guggenheim. Geladeiras que não destroem a camada de ozônio, energias renováveis e carros mais ecológicos. Essas são algumas das soluções produzidas pelo Greenpeace. Mas será que essas soluções são bem aceitas no mercado? É o que a gente estava falando antes, né, Frank? Como que o Greenpeace articula para que essas soluções sejam implementadas aí no mercado? Eu acho que para qualquer pessoa que faz política em geral, particularmente em política ambiental, né? E aí a gente volta de novo ao primeiro bloco, você me perguntou por que está saindo de modo, é um processo longo e lento, né? Então, alguém começa a alertar para um problema e até que a solução é implementada, passa muitos anos, então precisa-se de muita paciência, né? Eu acho que o Greenpeace, tanto a nível internacional como a nível nacional, nós temos várias vitórias e grandes conquistas para demonstrar, né? Eu acho que hoje em dia, eu vou só citar algumas, tanto internacionais como nacionais, hoje em dia não existe mais testes nucleares nos mares, né? Imagina que em 71 explodiam-se bombas atômicas só para testes no oceano, né? Quer dizer, morriam milhares de peixes, radiação nuclear, quer dizer, isso não existe mais. Não se pode mais afundar essas plataformas de petróleo, né? Está proibido. Hoje é proibido exportar lixo tóxico do primeiro mundo para o país em desenvolvimento, né? Quer dizer, o Tratado de Basileia. Temos o Tratado de Estocolmo, que proíbe a produção de POPs, que são poluentes orgânicos persistentes. Então, eu acho que o Greenpeace conseguiu, nesses anos, muitas conquistas. Aqui no Brasil, eu acho, junto com outras organizações, nós conseguimos evitar a mudança do Código Florestal, colocou-se o mogno no site 2, que hoje em dia é considerado uma espécie ameaçada. Então, tem muitas vitórias que nós conseguimos no decorrer desses anos, né? Agora, por exemplo, em algumas áreas protegidas no Amazonas, para falar uma coisa que aconteceu no ano passado, né? No ano passado, o Brasil ratificou o Tratado de Estocolmo, que são dos poluentes orgânicos persistentes. No ano passado, nós conseguimos a reserva de Ribeirinho e em Porto de Mós, né? Quer dizer, verde para sempre, né? Quer dizer, que foram, não é nada, são 2 milhões de hectares protegidas numa área que é mais ameaçada na floresta amazônica no momento. Então, eu acho que nós temos muitas vitórias, né? Mas as vitórias não é que nem uma indústria que pode, no fim do ano, dizer, ó, vendemos tantos porcentos a mais de carro, né? Quer dizer, são mais complexas as vitórias ambientais. O que é preciso para conseguir essas vitórias? Sem dúvidas nenhuma, é extremamente necessário que a população participa, que entre nos sites dessas organizações ambientalistas, pode ser do Greenpeace, pode ser da Ponto Terra, do Tecnologia Integral, SOS Mata Atlântica, de todas as organizações, né?
participa, se associa às organizações, olha qual organização acha mais simpática, participa, seja participando como indivíduo, seja só uma participação financeira, né, para fortalecer esse movimento como um todo, né? Porque no fim das contas, né, todos nós somos diretamente impactados. A gente pode não notar, ou pode fechar os olhos, mas qualquer pessoa que tem os olhos um pouco abertos sabe que nós estamos impactados dia a dia pelo meio ambiente, né? Quando você fala do impacto, a gente podia falar um pouco sobre do consumo consciente, né? Nós estamos numa sociedade ultraconsumista e coisas completamente desnecessárias. Como é que você vê a participação das pessoas para isso? Eu acho que essa é a parte que a mudança só vai ser possível ou por educação, né, como você falava, ou por lei. Não tem outra alternativa, né? Vai chegar um momento que o governo vai, como existe em muitos países, não é os países radicais, em Londres, em Singapura, você não pode mais ir de carro para o centro da cidade, a não ser que você pague uma fortuna de um ticket para entrar com o carro no centro da cidade. É proibido em Londres, em Singapura, de entrar com o carro no centro da cidade. Em algumas autopistas nos Estados Unidos, por exemplo, em volta de Washington, se você tiver menos que 2 pessoas, você não pode mais usar. Então, lamentavelmente, o ser humano só faz os seus pequenos sacrifícios depois que a corda rompeu praticamente, né? Então, a posteriori começa a se fazer essas leis quando a gente tem que mudar porque não tem alternativa. E vai acontecer isso com a água, com a eletricidade. A gente viu quando teve os blackouts, de repente começou a aumentar o preço e ao mesmo tempo se a pessoa consumia demais. Mexeu no bolso do cidadão. Não é assim, né? E obviamente é triste que esse é o único método que se é possível, né? Mas, claro, consumo consciente vai ser, se a gente queira ou não queira, a coqueluche do futuro. Falando do consumo consciente, como é que ficam os transgênicos no Brasil? Como é que você está vendo esse processo aí? Frank, mais do que os transgênicos é a questão da agricultura como um todo, né? Eu acho que hoje em dia existe uma usar a palavra propaganda enorme, né, que e a agricultura no Brasil salvou a balança comercial do Brasil, é onde a gente está fazendo progresso e por isso que o Greenpeace está atacando isso e as organizações internacionais. Isso, obviamente, não é verdade. Isso é, na minha opinião, uma visão errada, porque o que nós estamos produzindo e exportando? Nós estamos produzindo e exportando commodities, nós estamos produzindo e exportando produtos sem valor agregado, que o preço pode variar de um dia para outro. A soja é um ótimo exemplo, né, que caiu de 30% o preço do mercado dela do ano passado para cá. Então, a gente não está resolvendo nessa questão financeira, de um lado, econômica, e por outro lado, o que também é muito importante, não é por ser agricultura que a gente está resolvendo a questão da fome no Brasil, porque o que nós estamos produzindo é para exportação e não para alimentar brasileiros, né? Então, dizer que nós estamos fazendo uma política retrógrada não é verdade. Eu acho que a agricultura não é a solução do Brasil, ela é uma solução a curto prazo para resolver a questão de balanço comercial. A própria pesquisa que existe no Brasil mostra que é uma coisa polêmica. 50% da população é contra a soja, né? Os alimentos transgênicos, né? Os alimentos em geral. 80%. 80%. Nós fizemos duas uma vez com o IBOP e uma vez com o ISER, e nas duas pesquisas que a gente fez, 80% da população é contra. Porque, na verdade, eu acho, no meu modo de entender, assim, não é contra que sejamos contra, mas eu acho que tem que haver um licenciamento, um estudo em cima disso. O Arnaldo falou no intervalo sobre telefonia celular, nós não vamos tocar nesse assunto, é outra coisa polêmica, né? É uma coisa que tem que levar informação para o que eu estou comprando, né? O que eu estou me alimentando Ronaldo, de quê, mas se é polêmica aí que nós temos que discutir. Se é polêmica, que não existe um consenso. Isso, né? E o papel nosso aqui é informar, levar informação para a população. Claro. Né? O Franklin, né, não quer falar sobre os celulares aí, mas é uma questão preocupante. Preocupante. Que é o mesmo princípio da soja transgênica, que é o princípio da telefonia celular, que é o princípio da precaução. Isto é, se eu não sei daqui 20, 30 anos o que vai causar isso, então eu tenho que tomar uma precaução agora, que é isso que nós defendemos com relação ao princípio de precaução, que o Brasil é signatário desse princípio. Agora, com relação aos transgênicos, tem aquele guia, né, que vocês têm, que é bem interessante, a gente até encartou agora na revista,
que fala, tem a lista vermelha, a lista verde, onde as empresas da lista verde garantem que não usam, né, componentes transgênicos no preparo dos seus alimentos. Eu achei muito interessante que ontem eu levei para o pediatra do meu menino e ele foi olhar logo aqueles alimentos de bebê para ver se estava do lado verde ou do lado rosa, porque isso é importante que as pessoas tomem conhecimento. É claro, os alimentos de bebê, quase todos estão na lista verde, porque eles sabem que as mães olham isso e dão muito valor a isso, não querem alimentar os bebês com transgênicos. Eles estão preocupados, são empresas de mais de 100 anos, deu ano que, né, daqui 30, 40 anos eles podem ser processados. Tem mais isso, né? Claro. O Frank, mas agora eu queria saber um pouquinho do Greenpeace em Belo Horizonte também, né? Porque agora já temos aí, né, uma representação local. Nós temos um grupo de voluntários. O Greenpeace não pode ter um escritório em cada cidade do Brasil porque nós não temos condições financeiras para isso. Mas nós temos um grupo de voluntários locais em Belo Horizonte que trabalha muito próximo com a gente e que a gente espera, especialmente nesse ano, porque ele se fundou no segundo semestre do ano passado, que nesse ano a gente seja capaz de fazer bastante coisas com ele aqui no Belo Horizonte. Que bom. Para encerrar, Frank Guggenheim, qual é seu sonho ambiental? Meu sonho ambiental? Essa pergunta eu realmente não esperava, mas se você me perguntar qual é o meu sonho ambiental, eu acho que a minha resposta teria de ser que as pessoas se tornem ambientalmente conscientes. E aí nós temos toda uma cadeia, né, que como consequência. As pessoas vão começar a olhar mais o que elas comem, elas vão começar a olhar mais como usam os meios de transporte, elas vão fazer pressão em cima do governo para fazer leis que protejam o meio ambiente, porque hoje nós estamos numa situação que o legislador, o deputado, ele não tem que se preocupar com o meio ambiente porque ele é eleito de qualquer modo, mas se amanhã o cidadão, o eleitor dizer assim, olha, se você votar sempre contra as leis ambientais, eu não vou te votar mais, ele vai pensar duas vezes e talvez aí assim vamos ter grandes mudanças. Agradecemos a jornalista e editora da revista Ecologia Integral, Ana Maria Vidigal Ribeiro, ao engenheiro civil sanitarista, presidente e sócio fundador da ONG Ponto Terra, Ronaldo Malardi, ao diretor do Instituto de Educação Tecnológica, Ronaldo Guzmão, e ao diretor executivo da ONG Greenpeace, Frank Guggenheim. E a você que acompanhou essa edição do Ecolatina TV. Esperamos você sempre às terças-feiras, às 10 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 8 horas da noite. Até lá e faça um bem a si mesmo. Pense ambientalmente.